Olá malta do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para falar sobre Blue Lock, mais precisamente sobre esta segunda temporada. Eu não tencionava fazer outro vídeo além daquele vídeo que eu tinha feito, só que eu decidi ver o primeiro episódio por buscar consciência, para também ter uma noção se o que eu tinha falado naquele episódio efetivamente se realmente iria cumprir, ou pelo menos se poderíamos ter realmente algo parecido com o que eu falei a nível de produção. E embora seja um bocadinho precoce, de certa forma, eu estar a dizer que vai ser assim durante a temporada toda, este primeiro episódio não tem propriamente bons indicadores e pretty much muito do que eu falei acho que vai realmente se concretizar e realmente não está muito interessante para aquela malta que realmente gosta da obra, ok? Portanto, para quem não sabe, Blue Lock é um anime basicamente do futebol, um Battle Royale. Bem, ele é futebol, mas não é bem futebol, por assim dizer, porque aquilo é quase um género de Battle Royale sobrevivência para ser o melhor ponta de lança. O objetivo do programa Blue Lock é basicamente eleger o melhor ponta de lança, conseguir fermentar o melhor ponta de lança, aquele que vai mudar o rumo da seleção japonesa, porque embora ela realmente tenha cada vez ficado cada vez melhor a nível do meio campo, defensivamente, falta sempre aquele ponta de lança realmente de nível, aquele ponta de lança de nome. E então o projeto é esse. Seria até um conceito muito interessante se não fosse um bocadinho alienado, por assim dizer, e não tivesse muitos segmentos meio trash, que eu particularmente não gosto muito. Acho que acaba por ser um bocadinho caricatura, de certa forma, em algumas cenas. Há umas que até são engraçadas e que o anime na primeira temporada até levava bem, mas havia outras que eu sinceramente não gostava muito, coisas como poderes esquizofrénicos, os demónios. Tudo bem que se fosse um demónio uma coisa trabalhada, de cima, não. A maneira como é trabalhada é sempre um bocadinho para o lado mais edgy da coisa e não dá para o lado psicológico. E eu acabo por não gostar muito disso, mas tem algumas coisas até engraçadas e algumas coisas até criativas e até que se leva bem e que no formato de anime, com algum voice acting, com alguma animação, nos primeiros episódios da primeira temporada, até se leva bem e até dá para ver. Prontos, resumo, está feito. Agora a segunda temporada começou agora, que é contra o Sub-20 do Japão, embora estes primeiros episódios vão ser para escolher quem serão os representantes do Blue Lock para defrontar esta equipa, porque caso eles percam, basicamente o projeto Blue Lock é encerrado, posto de parte, e então acaba por ganhar a federação que não quer se envolver nesta questão do projeto Blue Lock, principalmente ali uns mandas-chuvas da Federação Japonesa que são completamente contra isso. De qualquer modo, este primeiro episódio foi basicamente uma reintrodução de algumas personagens. Também foi-nos dito quem é o top 6 neste momento a nível de jogadores do Blue Lock, ou seja, aqueles que têm a melhor pontuação. Claramente o Rin em primeiro e depois outras personagens que nos foram introduzidas que nós ainda não sabíamos, que completam praticamente o top 6, tirando o Nagi, que era algo que já estávamos familiarizados anteriormente da primeira temporada. Portanto, estamos então de volta, estamos com este top 6 introduzido e agora o objetivo é escolher os restantes jogadores. Não sei se serão apenas 11, se serão 11 mais o banco, porque eles estão 35 ali, portanto claramente não vão ser os 35, seriam no máximo 20, porque é quantos podem ser efetivamente convocados hoje em dia. Na altura quando o bloco começou a ser escrito, se calhar não eram os 20, eram 18, de qualquer maneira, seja 18 ou 20, não sei se serão com suplentes ou não, se é só são 11, não sei de todo, mas de qualquer maneira 6 já estão escolhidos. E basicamente o objetivo é, os 6 foram divididos em 3 grupos de 2, o primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto, o quinto com o sexto, a nível de ranking, e agora esses 2 vão jogar com outras pessoas, fazendo várias equipas de 5. E esses jogadores vão então ter que dar o seu melhor para conseguir conquistar pontos e efetivamente serem então escolhidos. Basicamente teremos, por exemplo, o Rin e o outro, que não me lembro do nome, mais, por exemplo, 3 que escolheram ir para o grupo deles, conta, por exemplo, o quinto e o sexto, mais outros 3 que escolheram ir para o grupo deles. E eles basicamente têm que ganhar os jogos, porque se eles perderem, vão embora. Os 3, no caso, que foram repescados, não os do top, mas os 3 foram repescados. Portanto, aquilo é basicamente só um jogo, uma única oportunidade. De resto, foi basicamente isto a nível de plot, foi-nos então reapresentado, foi então apresentado este novo enredo, o que é que se vai passar antes do jogo propriamente dito contra o Sub-20, e agora sim entra a parte da produção e entra, de certa forma, o propósito deste vídeo. Bem,
Primeira coisa logo de todas, a opening. Eles na primeira temporada, nas duas openings, foram por uma abordagem mais estilística, com aquela parte 2D, com aqueles efeitos e tudo mais, aquela pintura diferenciada, onde raramente a opening se mexia, era realmente uma coisa, uns PowerPoints mais fancy, que funcionavam, de certa forma funcionavam, porque até era bem dirigido, o storyboard até não era mal de todo, e embora realmente não tivesse propriamente muita animação, eram estilosas e bem feitas. Aqui, esta opening nova é um problema grande, porque tudo bem que ainda tentaram um bocadinho essa questão da parte mais estilosa, mais estilística, com aquela pintura, só que depois tem um CG muito fraco mesclado com isso, e então fica uma mess autêntica. Porque nem temos uma vertente completa, nem temos a outra vertente completa. Temos uma mistela de duas vertentes completamente diferentes, de duas abordagens completamente diferentes, e que simplesmente não funcionam juntas, não existe simbiose nenhuma. O CG é completamente distrativo. Aquilo distrai uma pessoa ao... Tipo, não faz sentido. Vocês olham para aquilo e veem que não, realmente uma coisa não casa bem com a outra. É mau, ou seja, é mau a maneira como a opening foi feita. Acaba por ser muito boa porque o próprio storyboard também não é nada de incrível. E então, uma ideia que até poderia ser ambiciosa se fosse bem feita, ou seja, o objetivo realmente era ter uma opening que se mexesse um pouquinho mais em relação com as duas últimas anteriores, mas que no fundo acabou por ser uma messa autêntica. E sinceramente não sei quem é que cocou, mas realmente não tinha os ingredientes certos. Porque aquilo... Ou então não sabia a receita, das duas uma. Acho que é mais isso. Não tinha os ingredientes, mas a receita também não estava bem planeada. E realmente o opening não foi grande coisa, foi muito fraquíssima. E o próprio episódio raramente se mexeu propriamente. Se vocês veem logo aquela cena inicial entre o Rin e o irmão dele, acho que é Sae, se não me engano, que faz parte da equipa sub-20, é toda uma cena com uns filtros ali, que muito sinceramente, do ponto de vista da composição, são feios, mas whatever. Portanto, os filtros realmente na primeira temporada era hit or miss, mas esta temporada já começa com miss, muito sinceramente. Mas pronto, pondo isso de parte, toda aquela cena é pouco se mexe. Tem ali uma partezinha onde se mexe um bocadinho, mas quase toda ela é tipo painéis estáticos, só com os efeitos para dar aquela coisa da aura e tudo mais, mas que acaba por ficar um bocadinho enfadonho, na minha opinião, e pouco se mexe. E todo o resto do episódio, embora, claro, obviamente, não fosse algo super demanding, porque não tivemos, provavelmente, futebol, portanto, claro que sim, nesse aspecto, não foi, mas normalmente os primeiros episódios, não havendo uma regra clara sobre isso, mas normalmente os primeiros episódios são aqueles que mais tempo têm de produção. E portanto, normalmente, volto a dizer, é aquele que tenta chamar mais a atenção. Coisa que efetivamente não foi algo presente. Podemos alegar que como isto é uma segunda temporada, talvez não precise de impressionar tanto e guardarem, por assim dizer, os seus animadores melhores e tudo mais para a parte do clímax. Ok? É um argumento que até possa fazer sentido, mas tendo em conta como funciona a pipeline japonesa e da experiência que eu tenho de há muito tempo a acompanhar, a tendência é as coisas piorarem numa produção que não é muito saudável. Se fôssemos falar de uma produção realmente muito boa, como por exemplo Frieren, aí sim vamos ter episódios que provavelmente vão ser melhores quando vamos aproximar-nos do clímax. Mas normalmente em produções que a coisa não está muito boa, tende a piorar com o tempo e poderemos ter efetivamente um episódio onde algumas coisas se destaquem, mas provavelmente será já com um bocado de burnout bastante intenso e bastante visível. O diretor trocou, eu já tinha falado disto naquele vídeo, na primeira temporada tivemos um diretor, no filme spin-off do Nagi outro diretor e agora um terceiro diretor. O estúdio é o 8-bit na mesma, um estúdio que claramente não tem Blue Lock como prioridade, seria muito mais Slime e Yama no Susume as suas grandes duas prioridades e que claramente não passa por Blue Lock. E isso ainda que se reflete um pouquinho nas escolhas de trocas de diretor, nas escolhas dos filtros da composição que nem sempre é o melhor, mas de qualquer maneira não é um bom indicador e fiz este vídeo muito para isso. Para a malta que gosta de Blue Lock, não me parece. Eu já tinha as minhas suspeitas no trailer, porque eu já vos tinha dito o facto de não terem lançado quase nada até à sua estreia, mas realmente vem cimentar um pouco o que eu já esperava este episódio. Claro que ainda não temos muita coisa palpável e eu vou provavelmente fazer um vídeo daqui a 2, 3 episódios a falar um pouco sobre o que realmente vai acontecer quando tivermos uma noção de quando for propriamente futebol em si, mas a coisa não está muito promissora e portanto faz do Block que tenho muita pena, mas esta temporada acredito que será pior visualmente do que a primeira e a primeira já tinha, principalmente a partir da segunda metade, baixado imenso na sua qualidade. O meu nome é Kaiser, espero que tenham gostado deste vídeo,
Vejo-vos numa próxima. Foi mais um anime desta temporada que eu decidi falar. E vamos ter mais vídeos sobre Blue Locks, da Dandan. Esperem que eles vão estrear. Tchau, tchau, fiquem bem. Até à próxima.